Ai de mim, ai de mim, que dor, provocações. Tem que começar com um gemido grego para fazer provocações. Um gemido grego, ai me, provocações, 12 anos caminhando no incerto, idolatrando a dúvida. Estamos rumo aos 13 anos. Esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. O nosso convidado de hoje é o grande ganhador do prêmio Red Capers. Sim, prêmio Red Capers. Vocês sabem o que é? Nós também não. Ele pode ter ganho esse prêmio por ser médico psiquiatra, por ser doutor em administração de empresas, por ser escritor campeão de livros de autoajuda, ou por tudo isso junto, ou quem sabe ainda, por alguma outra coisa que ele tenha feito e que as empresas gostam muito, como, por exemplo, aquilo que elas chamam de identificar oportunidades. O ganhador do prêmio está aqui. Ele é Roberto Chiniaski. Você se considera médico psiquiatra, administrador de empresas ou escritor de livros de autoajuda? Eu me considero um médico psiquiatra. Desde eu me lembro com 4, 5, 6 anos de idade, sempre me comoveu muito o sofrimento psicológico das pessoas. Sempre me comoveu muito porque pessoas que se amavam brigavam muito. Sempre me comoveu a dor da alma das pessoas. A mim parece metafísica. A dor da alma é uma coisa metafísica. Só as suas cabeças é que são muito loucas, né? Vocês psiquiatras são muito loucos e querem dizer, bom, a vida é sua, estrague-a como quiser. Red Capers. Que prêmio é esse que você ganhou? Esse é um prêmio da Comunidade Internacional de Análise Transacional e na década de 90, a educação acho que estava um pouquinho melhor do que está hoje, mas a gente identificou que na sala de aula a professora não sabia administrar, a professora da rede pública do Estado de São Paulo não sabia administrar o relacionamento com aquele ser humano do ensino fundamental. E uma das educadoras da prefeitura me desafiou, falou, Roberto, você se sente capaz, podemos organizar um projeto para dar uma formação psicológica para a professora lidar com essa dimensão dos alunos, das crianças da rede de ensino fundamental? E a minha equipe, nós capacitamos mais de 5.000 professores da rede pública da cidade de São Paulo. E por isso que a gente ganhou, a minha equipe ganhou esse prêmio. Eu considero que foi a equipe que fez o trabalho junto. Você acredita que vai dar em alguma coisa isso? Eu tenho que acreditar. Eu acho que se a pessoa não acreditar que vai dar em alguma coisa, aí não tem sentido nenhum viver, porque se a gente deixa essa cachoeira de miséria afetiva que a gente vê todos os dias, essa onda de corrupção que a gente vê todos os dias, tomar conta da gente, não tem sentido viver. Frase sua. O mundo precisa de vencedores. Não é uma visão muito estadunidense do mundo? Eu tenho que decidir que área que eu quero lidar da psiquiatria, da psicologia. E eu decidi, a partir da minha personalidade, que eu tenho que ajudar pessoas que têm objetivos a realizar seus objetivos. Tem um autor chamado Bertolt Brecht, que talvez antes dele até Karl Marx, diz, infeliz do país que precisa de heróis. Bonito, né? É verdade. Num livro seu, você saúda a chegada do McDonald's, que criou o fast food para as pessoas não perderem tempo no almoço. Você já se arrependeu de ter falado isso? Não, eu não falei isso. Eu não falei isso. Esse livro se chama Revolução dos Campeões e eu coloquei o seguinte, que uma rede como o McDonald's, ela tem um sistema de funcionar. E eu acho que é um exemplo isso. Por exemplo, a gente vai num restaurante
em qualquer lugar do mundo, vamos pegar em São Paulo, que eu vivo em São Paulo. A primeira vez que você vai, o restaurante é ótimo. Aí você vai a segunda vez, o restaurante ficou péssimo. Aí você fala assim, meu Deus, mas esse prato... Aí eu levo um dos meus filhos para comer aquele prato que é sensacional, o atendimento que é sensacional. Aí o restaurante, a comida é ruim, o garçom te trata mal. Não tem um padrão de qualidade de atendimento. E o que eu coloco nesse livro é que nós precisamos, nas nossas empresas, ter um padrão de atendimento. Não importa se o padrão é de qualidade. McDonald's tem padrão? Tem um sistema de funcionamento. Depois de 12 minutos, a batata que foi frita, se ela não foi vendida, ela é jogada fora. Não tem esse aproveitamento. E nós precisamos ter isso. Gosto muito de ler livros de autoajuda, para a gente ter sempre essa visão positiva da vida. A felicidade, quem tem, tem. Quem não tem, não tem. O próprio mundo ensina. Eu aprendi na vida a matemática. Desculpa. Amém? Obrigado, Deus. Deus ama vocês. E tem mais uma coisa, hein? Tá prestes a acabar. Tá prestes a acabar. Não existe. Eu sou contra a emoção. Eu acho que a emoção é uma coisa patética, tem que ser... Eu gosto de uma coisa fria. Quando me dizem que uma coisa é fria, eu começo a gostar. Isso é João Cabral de Melo Neto, não sou eu. Agora, tem uma coisa aqui que... Tem uma frase sua assim: os brasileiros agem muito pela emoção, quando deveriam acreditar mais em números e estatísticas. É mesmo? Eu não. Eu, ao seu contrário, eu vivo a emoção. Eu acho que a paixão é fundamental na existência humana. Para mim, assim, às vezes eu vou fazer alguma coisa, um trabalho, e as pessoas, mas por que você está fazendo esse negócio? Não tem lógica. Eu falo assim, mas eu adoro fazer, eu acho isso apaixonante. As companhias aéreas deviam de saber que das 6 às 9 da manhã vão ter muitos passageiros lá. Por isso, os postos do check-in deviam de ter muito mais atendentes do que tem. Então, o que você vê? Você chega às 8, às 9, estão lotadas as filas. Aí você chega às 10, não tem o mesmo número de pessoas atendendo. Gente, as pessoas precisam estudar um pouco. Os automóveis na rua, às vezes não tem automóvel na rua, mas de repente você não pode andar de automóvel. Mas vê, o que custava a gente valorizar um pouco mais a estatística? 60% das coisas que eu fiz na vida deram certo. Pô, verdade? Isso é que é idolatrar as estatísticas, hein? A frase... Você quis coisas boas, pelo menos? Eu quis, e o que eu acho que é importante, as pessoas... Nada é importante. Não. Tem coisas importantes e tem coisas supérfluas. Paixão você purga facilmente. Paixão você purga facilmente. Vamos embora, pode falar. Eu acho que não. Eu acho que a gente precisa valorizar essa dor, né? Por exemplo, pega uma dessas mães que o filho foi assassinado. Isso não vai purgar facilmente. E nós não podemos tirar essa dimensão da alma. Você é muito religioso, Roberto? Sou. Ao mesmo tempo em que prega os valores dessa sociedade individualista, você diz que hoje não existe mais lugar para individualismo. Não é uma contradição? Não existe. Não existe vida se você não for você. Se o Antônio Abujamra não for exatamente esse Antônio Abujamra, se ele tentar virar, como diz o Rubem Alves, né, mais um eucalipto, na plantação de eucalipto, que é o que a sociedade procura, não existe o ser humano. Isso o Jung já falou, o processo de individuação é importante. E a nossa educação, as famílias não lutam para preservar o design de cada ser humano. Agora, esse ser humano precisa aprender a trabalhar em equipe. São 4 as loucuras da sociedade. São 4 as loucuras da sociedade. Diga quais são.
A primeira loucura é querer definir o padrão de sucesso. É definir o padrão de sucesso. Ou seja, se você não é um diretor de uma multinacional com carro importado, você é um fracassado. E o sucesso é algo que tem que ser definido pela própria pessoa. A outra coisa, existe um jeito certo de ser. Não existe. Então, o casal começa a namorar, aí depois de algum tempo, não vai casar? Não vai morar junto? Aí o casal, se for fraco, vou morar junto, porque meu pai... Aí, mas não casou na igreja, precisa casar na igreja. Aí, mas não tem filho. Gente, não existe um jeito certo, não existe nenhum jeito certo. O outro é, gente de sucesso compra o que quiser. Gente, a gente precisa acabar com essa onda de consumismo. E a outra coisa é o seguinte, gente de sucesso tem uma fórmula. Gente, não tem uma fórmula. Tanto a pessoa tem sucesso sendo um cantor de bar, como tem catador sucesso, de papel. Catador de papel, e isso é importante. Eu acredito de novo, eu acredito que a gente precisa, como pai, como professor, falar assim, que árvore que é essa? Essa é uma orquídea. Então, vou ajudar essa árvore a produzir orquídeas. Tem certeza de que, no mais, a sociedade é completamente sadia? Tirando essa necessidade de padronização, essa necessidade de um explorar o outro para poder dizer que é um gênio, a sociedade tem muita loucura. Quando uma empresa me chama para uma palestra, a primeira coisa que eu faço é ouvir sua diretoria. Funciona isso? Tem que. Eu acho que é importante você escutar a diretoria e escutar alguém lá de baixo. Porque, frequentemente, o mundo que os diretores vivem é totalmente fora. Você disse, infelizmente, a maior parte das empresas ainda vive no tempo da escravidão. Para quantas delas você trabalha? Olha, acho que eu não trabalho para nenhuma delas, porque o meu discurso ia causar muita esquizofrenia. Eu tenho a ideia que eu sou sempre convidado para alguma empresa que quer valorizar as pessoas, porque se convidar uma pessoa como eu para falar na empresa, vai bagunçar tudo, porque eu vou falar de liderança, de participação, de saber escutar a equipe, principalmente saber escutar a equipe. O que melhoraria a empresa? Nossa, muito, muito. A hipocrisia já predomina no mundo corporativo. Já predomina ou sempre predominou? Sempre predominou. Eu não estou lembrando desses já, mas de qualquer maneira, o que é muito triste, né? A gente vê o empresário falar assim, nós somos como uma família. Aí a empresa está dando prejuízo, ele vai cortar custo, ele corta a família. A gente não pode cortar gente da família. Eu não posso chegar para o meu filho e falar, você não é mais da família, está demitido. Sabe, por mais bagunceiro que ele seja, por mais descompromissado que ele seja, gente da família é sempre gente da família. E você tem que colocar todo mundo para comer na mesma mesa. Agora eu te falo a verdade. Se um dia eu for na Rede Globo, eu vou falar tanta coisa que eu tenho lá em casa guardada no caderno que eu não trouxe comigo. Que você vai ver só o que eu vou falar. É o seguinte, o Brasil está precisando de mais... tem que deixar como está, reforma não. Tem que deixar como está, né? Dizer o que quer. Roberto Chidiaski, você é muito assediado pelas mulheres? Acho que não é o meu forte. Acho que eu tenho uma imagem muito de professor, muito de estudioso. Outra sua. O Brasil se tornou incompetente e não acordou para isso. Verdade. Quando foi? O que aconteceu? O modelo do Brasil, desde a Revolução de 64, foi um modelo de portas fechadas. Então é o seguinte, dentro da minha casa, se eu não tenho comparação,
Eu sou o gênio. E por isso tem tanta gente que fica trancada dentro de uma casa, porque ele não quer comparação, ele não quer ver o que está acontecendo do outro lado. Foi catastrófico para a economia nacional a Revolução. Por quê? Porque impediu o confronto, impediu a comparação. Nesse sentido, eu gosto muito de morar em São Paulo, porque em São Paulo você nunca é bom em nada. Por quê? Porque tem sempre um sujeito melhor que você. Nós precisamos sempre estar em contato com outras pessoas para a gente olhar e falar assim, meu Deus, eu não sei nada desse negócio. Roberto, famoso no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. Os chineses não querem saber de você? Eu cada vez quero saber menos do mundo fora do Brasil. Eu, particularmente, acho importante, se você perguntar, Roberto, por que você expandiu a sua carreira internacionalmente? Eu queria me ver nos palcos com palestrantes de outros países. Mas eu tenho um pensamento. Eu nasci no Brasil, eu sou brasileiro e por exemplo, eu fiz Tapejara essa semana, uma cidade de 20 mil habitantes. Eu fiz Concórdia. Eu acho importante eu dar minha energia para o Brasil. Essa paixão pelo Brasil. Coisa que escreveram de você. Chinaski é um grande conhecedor da alma e da mente humana. Acertaram? É um grande estudioso. Eu acredito que a alma humana, que a psique é algo tão complexa... Que a alma talvez não exista. Certamente existe. A alma certamente existe. 6,5 milhões de leitores de seus livros. Então você está rico. Estou rico, lógico. Dizer o que quer é mais fácil para o rico ou para o pobre? Dizer o que quer é complicado para os dois. O mundo corporativo, o mundo dos amores hipócritas, raramente dão espaço para a verdade acontecer. Se uma esposa falar para o marido, olha, eu estou com você esses anos todos porque você me dá uma tranquilidade, é bom eu ter um cartão de crédito, isso vai Roberto, explodir. Você mente? Minto. Aliás, quem fala que não mente, a psicologia já mostrou. Esse é o grande mentiroso. Você chora? Muito. Por quê? Eu choro de tristeza de ver uma pessoa batalhando e não conseguir. Então, às vezes eu vejo uma pessoa que está ali. Eu acabei de chegar de Londres. Tinha atletas que a gente vê que suou, fez o máximo, não deu certo. E eu junto, dando uma força, e quando eu voltei para o hotel, eu chorei e falei, puxa, não é possível, né? Mas... E você chora diante da beleza? Dentro da beleza, Vindo não. de Londres, talvez? Oi? Vindo de Londres, não chora diante da beleza? Eu não choro. A beleza, não, eu acho, me comove muito, mas eu sorrio, eu rezo. Geralmente, quando eu estou vivendo um estado de êxtase, eu simplesmente... Pai nosso que estás no céu, santificado, Senhor, obrigado pelo presente. O hino nacional provoca em você alguma emoção cívica? Muito, muito, muito. Principalmente quando a gente está fora do Brasil, que em alguma competição. Quem causou o maior mal ao mundo? O individualismo, a religião ou os bancos? É uma competição puxada, vai ter que ser decidida ali na linha da chegada na foto. Tanto a religião foi catastrófica. Foi terrível, né? Os bancos são catastróficos porque eles são desumanos. O banco ele teria uma função muito importante de ajudar os projetos a acontecerem. E os bancos, eles frequentemente destroem a possibilidade dos projetos acontecerem. Como é que você gostaria de morrer? Eu imagino que uma pessoa como eu, que vive muito intensamente, não vai morrer muito relaxadamente, mas não é uma coisa que eu penso. Tem tanta coisa entre o dia de hoje e o dia da minha morte para acontecer. Que pergunta você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? Tem saído essa corrupção feia que nós estamos vivendo no Brasil.
Tem que ter. Agora, eu acho que o brasileiro é muito passivo. Eu fico muito revoltado com isso. A nossa passividade, sabe assim, como que os jovens... Eu lembro quando eu era moleque, eu acabei sendo preso porque estava na faculdade, a gente resolveu fazer uma guerra. E eu achava tão glorioso você ter um senso forte de injustiça e um desejo de destruir a injustiça. Eu acho uma pena que no Brasil a gente seja tão passivo. Respondeu. Agora, qual eu fiz? Que pergunta que eu fiz que você gostaria que eu não tivesse feito? Que pergunta? Não, eu gostei das perguntas que você fez. Então, atenção agora. Roberto, o que é a vida? A vida é uma sucessão de experiências com uma lógica própria. E é muito importante que a gente deixe espaço para a vida se manifestar. O jeito com que as pessoas criam a vida delas é como se elas tivessem a capacidade de determinar tudo o que vai acontecer. E quando eu olho para trás da minha vida, eu nunca imaginei que eu ia ser escritor. Se eu fosse num tarólogo no dia 27 de janeiro de 1984 e ele falasse que eu ia ser um dos escritores mais vendidos do mundo, eu ia falar, você é louco, cara? Eu não escrevo, eu odeio escrever. Eu sempre tirei nota baixa em redação na escola. E eu vejo que a gente precisa deixar espaço para a vida se manifestar. E é uma tristeza que a maior parte das pessoas não deixa espaço. A agenda está tão lotada que não tem espaço para a vida se manifestar, para a vida acontecer, para a vida abrir uma porta e falar, Roberto, entra por aqui. Roberto, o que é a vida? É a manifestação da alma, é a manifestação dos encontros do Dá cá um universo. abraço para acabar. É a única coisa falsa desse programa, é o abraço. Onde estava Deus quando se alastrou o incêndio e a casa humilde foi devorada pelas chamas? Como pôde estar distraído a 1 da madrugada, em pleno inverno, enquanto as crianças dormiam em seu quarto, abrigadas numa estufa inflamada? O que fazia que não ouviu a sirene do caminhão do corpo de bombeiros, os gritos sufocados da mãe voltando do trabalho, o desatino dos vizinhos em busca de ajuda? Agora, alguém buscará entre os restos fumegantes a causa do sinistro. Alguém se encarregará de formular condenações. Mas que pode importar isso aos pequenos mártires? Eles querem saber por que ficaram sem opções, por que os cuidados do céu não chegam nunca.